pastor ele me convidou para estar trazendo uma palavra, né? E nós vamos estar meditando em Lucas, capítulo do 1 a 11. Eu coloquei a minha Bíblia. Como é tudo ao vivo, né? Então, não tem jeito. A Bíblia. Em Lucas, capítulo 1, do 1 a 11. Eu não sei se já aconteceu com você. Você já deu uma orientação para alguém e este alguém te ignorou? Ou talvez não te escutou? Ou esta pessoa prestou bem atenção no que você falou e fez tudo o oposto que você orientou? Pois é, tem pessoas que compartilham algo para você e às vezes você até pensa, entende que aquela pessoa está compartilhando algo porque ela quer uma orientação, nem sempre. Né? Às vezes ela quer só mesmo compartilhar aquilo que está incomodando, que está angustiando-a, né? Ou às vezes a pessoa quer sim uma orientação, só que ela quer conforme os desejos do coração dela. Se você falar algo para ela que não vá de encontro àquela necessidade dela, na verdade ela acaba não realizando ou não fazendo aquilo que você orientou aquelas pessoas. Por isso que é muito importante o papel do psicólogo, porque nós, na verdade, recebemos a pessoa, ela vem para o consultório com quebra-cabeça dentro de sua mente, e o nosso papel é ajudá-la a colocar aquilo em ordem, né? Não impor ou falar, olha, vai lá, faz isso, ou, né? A gente vai orientando para que ela mesma ali na sua história, né, ela consiga, né, através do narrar dela, ela consiga ver o que ali não está se encaixando e tira aquela peça que não está se encaixando e começa, então, a se organizar em sua vida. Bom, aqui nós vemos uma história, né, muito tremenda, aqui em Lucas capítulo 5, do 1 a 11, fala assim, que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia, né, o apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Apesar que muitas vezes, né, eu já ouvi assim, muitas vezes pessoas falarem que na verdade eles estavam ali, a maioria das pessoas elas iam ali para perto de Jesus ou seguiam Jesus interessado em comida, interessado nas curas, né? Mas tinha muitas pessoas ali que iam até Jesus porque elas estavam interessadas na palavra que Jesus estaria ali ministrando. Por quê que elas estavam tão interessadas na palavra que Jesus ministrava? Porque acredito que muitas daquelas pessoas experimentaram alguma daquelas, ou até todas as orientações que Jesus passava ali. E elas viam que, seguindo aquela orientação de Jesus, elas estavam sendo bem-sucedidas. Né? Tanto que a palavra do Senhor fala em Josué, capítulo 1, do 8 a 9, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espante. E o 9, se eu não me engano, diz, medita no livro da lei dia e noite, para que te vá bem, quer dizer, o fato de eu meditar na palavra do Senhor é que vai me fazer estar bem.
É a palavra de Deus, através da orientação dela, é que vai me fazer bem, é que vai me dar uma qualidade melhor de vida. E eu peguei algumas coisas aqui, né, e que fala sobre a palavra do Senhor, a importância de se seguir ali a orientação das Escrituras. Por que devemos seguir as Escrituras? Uma das coisas é que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A palavra de Deus, ela é útil. Uma pessoa que senta em sua sala, né, agora vocês sentado em sua sala, ou antes, né, de acontecer tudo isso, estavam aqui na igreja, vinha para a igreja, né, e sentavam para ouvir a palavra, essa pessoa teria que ter a consciência de que ela estava na igreja, ou nesse momento, para ouvir uma orientação da parte de Deus, né? Para quê? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus é que nos prepara, né? Muitas pessoas, elas participam de vários cursos de liderança, né? De muitas coisas, né? Mas é importante, né? Você participar, tudo. Mas a própria palavra de Deus, ela nos dá essa habilidade, né? Ela nos prepara para a obra, né? Para como você vai realizar a sua obra, como você deve se portar diante de uma situação, né, difícil ali para você resolver. Então, a palavra de Deus é que passa para nós toda essa orientação. E está escrito, eu não sei se eu falei, em 2 Timóteo 3, do 16 a 17. E também tem, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Às vezes você se sente numa situação tenebrosa, né, em meio, sem saber o que fazer, para onde ir, né? A palavra de Deus é lâmpada, ela é quem vai iluminar, vai te dar, te ensinar ali, clarear aquela situação que você está passando e vai te ajudar no caminho, na decisão que você está ali para tomar. E está escrito em Salmos 119, versículo 105. A palavra também fala assim, ó, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha que tremendo. A palavra do Senhor, ela é profunda. Ela vai lá no mais profundo, não tem limite para a sua ação, né? A palavra, essa palavra que vem da boca de Deus. E está escrito em Hebreus 4, versículo 12. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Interessante, porque esse versículo, né, olhando para ele agora, eu vejo uma pessoa que está assim, preocupada, né, muito preocupada, ansiosa no trabalho, na correria, no que tem que fazer no seu dia a dia, e você levanta, e você, né, nós mesmos que somos donas de casa, você que é empresário, você que anda, você que trabalha, né, em uma empresa, no dia a dia, o nosso dia a dia é muito corrido. E, muitas vezes, a maior parte das vezes, nós passamos o dia e você nem pega na Bíblia. Você só olha assim, você fala, né? Eu falo porque acontece comigo.
né? Você olha assim e fala, meu Deus, preciso ler a palavra, né? Preciso me fortalecer. E aí você fala assim, daqui a pouco eu pego e vai indo, aí surge uma coisa, surge outra, e você acaba passando aquele dia e você, né, não consegue meditar na Bíblia. E Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Né? Não é só de pão, de você estar se preocupando em estar trabalhando, em estar ganhando, mas mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é realmente. Né? Nós sentimos mesmo na nossa carne, no nosso espírito, né, essa fraqueza, muitas vezes espiritual, por quê? Porque está faltando o pão principal, que é nos encher, nos fortalecer, ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Né? E está escrito em Mateus 4:4. Também tem em Salmo 119:11, fala, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Este versículo, ele nos ensina o que fazer para não pecar contra Deus. O que fazer? Eu preciso o quê? Guardar a palavra no meu coração. Mas como eu vou guardar? Se eu não estou meditando, se eu não estou lendo, se eu não estou estudando, como eu vou meditar? Então, isso aqui é para aqueles, principalmente, né, que fica sempre orando, que eu não consigo vencer o pecado, né, o pecado. Sim, a gente vive nessa luta, nessa batalha, né? Todos nós, né, vivemos no nosso dia a dia. Mas quando nós temos a palavra, quando estamos cheios da palavra, da orientação de Deus, né, naquele momento nós paramos e pensamos na palavra. E ela fala assim, olha, agora estou com muita vontade de abrir minha boca, de falar um monte de coisa, mas a palavra do Senhor fala que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Então, se há tempo para tudo, vou fechar minha boca e não vou falar nada. E é legal quando você age assim, porque depois você vai o quê? Refletir melhor, né, naquela situação que você estava vivenciando ali, que a sua vontade era falar, era xingar, era mandar, né? Mas, naquele momento que você se lembra ali da palavra, há tempo para tudo, você para, você começa a refletir melhor. Me lembro muito bem essa palavra da minha sogra. Porque no começo do casamento, às vezes eu falava para ela, é que eu não estou entendendo muitas coisas aqui do seu filho, e a gente estava um pouco tempo de casado, e é que ele reage assim, né? E aí ela falava assim, olha, eu vou te falar uma coisa, que Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo. Então, há tempo de falar, há tempo de calar-se. Então, Deus é quem vai te dar a direção. Na hora que for para você falar, Deus vai mostrar para você, agora é para você falar. Agora é para você ficar quieto. Para você ficar em silêncio. Agora é para você abraçar. Opa, agora é o momento de você. Então, Deus, o próprio Deus, através de sua palavra, ele nos orienta, né? E o tema desse estudo é qual será a sua recompensa no final. Né? Porque se você seguir a palavra de Deus, vai ter o quê? Uma recompensa. Né? Deus vai te recompensar através da sua obediência. Aí fala assim, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Olha que tremendo. Está em Provérbios 30, versículo 5. Outro versículo. Alguém pode dizer assim. Isso aqui foi uma explicaçãozinha que eu escrevi. Alguém pode dizer assim, mas aquelas pessoas estavam interessadas em ser curadas de suas enfermidades.
eu não discordo, como eu falei, não discordo de você, com certeza. Tinha pessoas ali que queriam ser curadas. Muitas acreditaram na palavra, e quando estavam a caminho de suas casas, sentiram-se que estavam curadas. Então, a partir do momento que aquelas pessoas que estavam ali com Jesus se apropriavam daquilo que ele falava, elas tomavam posse. Né? E falando assim, eu me lembro de muitas pessoas que chegavam para mim assim e falavam: ai, pastora, olha, o pastor pregou domingo sobre tal coisa, e no decorrer da semana eu recebi aquela vitória que ele falou, aquela palavra que eu acreditei naquele momento. E a Bíblia fala que aquele que crer, verá a glória de Deus. Não tem outro jeito para se ver a glória de Deus, a não ser crendo. Então, acontecia que aquela palavra pura, tremenda, que Jesus falava ali, né? As pessoas se apropriavam dela e, no decorrer, né, no caminhar delas, elas se sentiam melhor. E tem aqui a história dos 10 leprosos. Né? Lá em Lucas 17, do 11 a 19, fala: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E, entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Os leprosos, aquela doença, né, que fazia com que as pessoas ficassem longe, né? E elas sofriam também esse isolamento. Então, pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disseram-lhes: ide, olha o que Jesus falou, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ele não falou assim: sejam libertos, sai toda a lepra, tá? Não, ele só falou assim, vai e se mostra aos sacerdotes. E os 10 leprosos, com certeza, ali saíram, né, correndo. Tem uns que se empolgaram, que correram até distante, né? Mas um deles se olhou para ele e viu que ele, no decorrer, ele viu que ele estava curado. E ele, vendo-as, disseram-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E de todos eles, somente um voltou para Jesus para agradecer a palavra. Ele tomou, ele se apropriou da palavra, né, que foi dita ali, e foi andando. É só para me mostrar para o sacerdote, então eu creio na minha vitória, com certeza. Né? E no decorrer ali, a palavra foi ali trabalhada, se apropriando, né? E aconteceu esse grande milagre, né? Infelizmente, nem todo mundo recebe esse milagre, né? Porque às vezes a pessoa ela vem na frente por causa de uma situação, e aí muitas ali que estão diante ali do altar recebem, né, se apropriam da palavra, sai da igreja, não deixe que o inimigo roube, né, ali a fé dela. E aí tem muitas que, quando o pastor chama de novo no outro domingo, estão todo mundo de novo na mesma situação. Então, a gente precisa aprender a se apropriar da palavra. Em Lucas 5:4 fala, olha que tremendo. Jesus ali, ele senta, né, num barco, ele olha à vista 2 barquinhos de Simão Pedro, ele senta, ele fala, explana lá a palavra para a multidão, né? Ele pede primeiro para que Simão afaste um pouco o barco, Simão afasta um pouco. Eu imagino ali Simão Pedro ali dentro do barco Jesus e seguindo todas as orientações, ligado ali no que Jesus estava falando.
né? E aí, no final, em Lucas 5:4, depois que Jesus falou à multidão, disse ao dono do barco, que era Simão Pedro, né, para que ele voltasse ao mar alto, no mais profundo do mar. E quando acabou de falar, disse a Simão, esse é o versículo, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E ele explicou a Jesus que tinha passado a noite toda trabalhando. É tremendo, né? Que às vezes a gente fala, ou ora, ou orienta uma pessoa, e a pessoa ela quer dar explicações, mas como que Deus vai transformar uma peça dessa que só atrasa a minha vida? Como que isso vai acontecer na minha vida? Você não conhece o que se passa na minha vida. Ai, olha, eu sei que Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, né? Mas não se apropria ali daquela palavra. E Pedro falou, olha, passamos a noite toda pescando, né? Inclusive, quando Jesus chamou eles estavam lavando as redes. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele obedeceu, ele se apropriou. Ele fez como aqueles 10 leprosos. Né? Ele falou, Jesus não falou assim, olha, volta lá para o mar, que você vai, né, ter uma bênção. Não, ele falou, volta para o mar e lança a rede. E ele creu. Quer dizer que quando nós cremos na palavra do Senhor, nós recebemos. Nós precisamos crer para receber. É isso que Hebreus fala, né? Que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não tem como eu receber algo se eu não acredito. Né? O governo aí está dando essa ajuda, né, para as pessoas. Né? E o que você teve que fazer? Você levantou e foi fazer a sua inscrição, né? O seu cadastro. Né? E se você ficasse assim, sentado, mas será? Será mesmo que eu vou receber? Será que vai sair alguma coisa? Ai, não sei não se vai sair alguma coisa. Ai, esse presidente. Ai, esse... Você não? E muitas vezes é isso que acontece. A gente não recebe porque pedimos mal, né? Muitas vezes pedimos para o quê? Para se esbanjar, para mostrar alguma coisa. Né? Então, o Senhor fala para pedir. E nós temos que pedir crendo que já recebemos. Eu me lembro quando o Weber era pequenininho, e era bebezinho. O pastor tinha saído para trabalhar, eu fiquei com ele em casa. Ele estava com muita febre. E não tinha, não é que nem hoje, que você... Até o cachorrinho tem um celular, né? O gatinho tem um celular. Né? Naquela época não tinha isso. E nem todo mundo também tinha telefone. E ali eu comecei a orar por ele. E lendo a palavra, eu falei, Senhor, a tua palavra fala que é para pedir e para agradecer. Então, eu peço que o Senhor tenha misericórdia aqui do meu filho, que está com essa febre. Não tem como eu falar com o meu marido. O Senhor sabe de tudo, o Senhor está vendo. E eu não sei o que fazer. E a gente morava numa chácara e também não podia sair com ele, né, assim, pela rua. Tinha também essa dificuldade. E aí, eu orando e pedi, agradeci ao Senhor. E daqui, não muito minutos, eu fui verificar a febre dele e ele estava suando. Né? Começou a suar, e aquela febre passou. Crendo, se apropriar. Eu preciso ler e me apropriar da palavra de Deus, né, para mim receber. E os discípulos, eles, ao se apropriar daquela palavra, né, ele recebeu. Ele voltou para o mar.
né? E é tremendo. Ele lançou sobre a palavra do Senhor, né? O que nós temos que fazer é lançar sobre as promessas do Senhor, lançar nossas redes sobre as promessas do Senhor, aquilo que Ele prometeu, né? Porque Ele é fiel para cumprir. Então, a palavra do Senhor fala que eles voltaram, lançaram a rede. Deixa eu ler aqui na palavra. É ruim aqui, o microfone assim. Né? Mas vamos lá. É o que temos para este momento. Então, fala assim, ó. Quando Simão Pedro viu isto, deixa eu ver onde fica aqui. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite toda, inteira, e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Aqui ele está falando, ó, mas como é o Senhor que está falando, eu vou seguir a tua palavra. Né? Às vezes a pessoa não tem deficiência, ela acaba escolhendo ouvir uma palavra, uma reflexão de uma pessoa que não é cristã, que não é da Bíblia, né? Se basear em outras reflexões e não se baseia, né? Não usa a palavra como base para a sua vida. Mas ele falou, olha, como é o Senhor que está falando, eu vou seguir. E fala assim, quando pegaram tão quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Olha que tremendo. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Olha que tremenda a recompensa, né, a bênção, né, de ter seguido a orientação de Jesus, de não ter ficado ali, ai, mas eu estou cansado, ai, eu trabalhei a noite toda, ai, eu me esforcei a noite toda, ai, que eu. Não, ele, olha, eu me esforcei a noite toda, mas eu vou. O Senhor está falando, eu vou. Né? Se a palavra do Senhor fala, precisamos viver a palavra. Né? Se ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então não vai faltar. Eu me lembro uma vez que acabou o meu arroz e a gente não tinha dinheiro para comprar arroz. E eu lá no meu quarto ajoelhei e falei, Senhor, a tua palavra fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, eu creio plenamente que esse arroz, eu não sei, vai aparecer. Porque é a tua palavra que fala. Eu preciso dar comida para as crianças. E a tua promessa, eu me aproprio dessa promessa. Eu creio na tua promessa. E saí e fui falar com meu marido. O que eu fui falar? Bem, acabou o arroz. Ele falou, esqueci. Ontem eu fui na casa da irmã, não lembro, faz muito tempo, as crianças eram pequenas. Aí ele falou, eu fui na casa da irmã tal, e ela deu 5 quilos de arroz. E ela falou, pastor, leva para o senhor. E ele trouxe. E já estava o arroz lá. Antes de eu orar, o arroz já estava lá. E eu me lembro muito bem. Né? Esta aí é uma das experiências que nós tivemos. Né? O arroz já. E eu fiquei assim, tremendamente, por mais que nós cremos e acreditamos no poder e sabemos que Deus faz o milagre dele, eu fiquei muito emocionada. E eu voltei para o meu quarto, me ajoelhei e agradeci a Deus. Falei, realmente, Pai, obrigada. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não faltou mesmo. Então, nós precisamos fazer isso. E por ele ter acreditado naquilo que Jesus falou para ele, ele recebeu ali a recompensa dele. E você? Qual será a sua recompensa a partir do momento que você se apropriar, você colocar
a palavra de Deus em prática em sua vida, na vida da sua família. Qual será a recompensa? E é tremendo porque, com certeza, essa recompensa que Pedro recebeu, ela foi estendida para outros pescadores. Com certeza, Pedro ajudou outras pessoas ali, né? E a bênção era tão grande que quase afundaram, quase morreram. Mas Jesus não ia deixar eles morrer, né? Dá uma coisa que vai, né? A bênção do Senhor não vem acrescida de dores, né? Mas é tremendo o que acontece quando nós nos apropriamos da palavra de Deus. O mar, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Não importa o que te aconteceu. Não importa o que está te acontecendo, o que te aconteceu ontem, o que aconteceu essa noite, essa madrugada, o que aconteceu antes de ontem. O que importa é hoje. O Senhor está falando, lance as redes sobre a minha palavra. Lance, siga a minha orientação. É tão triste, não é? Quando você orienta uma pessoa e ela não segue. Imagina a alegria de Jesus quando viu Pedro pegando novamente as suas redes, que já estavam limpas, praticamente limpas, e voltou para o mar, né? E tremendamente o Senhor ficará alegre de ver também a sua postura em relação à sua palavra. Você pegando a sua rede, falando, não, eu estava aqui prostrada, estava aqui desanimada, estava aqui desistindo de tudo, estava aqui sem querer mais me ligar na palavra de Deus, mas eu vou lançar. Eu vou pegar minhas redes, ainda que elas já estejam bem limpas, guardada, dobradinha já lá, quase as aranhas fazendo, né, um bordado em cima, mas eu vou pegar essas redes e vou lançar sobre a palavra do Senhor. E vou crer que vou ter a minha recompensa. E é para a glória do Senhor, porque é tremendo. Quando o Pedro recebeu ali a vitória dele, né, ele não pegou simplesmente os peixes lá e ficou, né? Ai, meu Deus, que alegria, que bom, e foi embora vender seus... Não, ele se ajoelhou diante do Senhor, ele reconheceu o poder de Jesus. Ele fala assim, ó, na palavra fala assim, ó, deixa eu ver, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele se sentiu indigno diante de Jesus, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos, assustados, apavorados com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Olha, e Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Né? Tremendo, não tenha medo. Isso daí, ó, é uma unha do que eu posso fazer. É só um negocinho aqui que eu posso fazer muito mais do que isso. E não tenha medo, porque eu vou te usar. Você vai ser pescador de homens. E para você? Né? O que você quer? Qual é a recompensa que você está esperando do Senhor? Tem muita palavra, muitas palavras, muitas promessas na palavra do Senhor. Escolhi algumas que falam assim, eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Só você declarando, né, a palavra de Deus. Ele é o meu ajudador. Em vez de você ficar nesse remoendo, ai, ninguém quer me ajudar. Ai, que eu sou um pobre coitado, uma pobre, né, coitada. Ai, é só eu mesmo nessa vida. Né? Você pode declarar, não, eis que... Mas não para afrontar alguém, né? Não vai usar a palavra para... Olha aqui, você não quer me ajudar? Mas a palavra de Deus fala, eis que... Não, você não vai afrontar. Você vai se apropriar. Para você, eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida.
Eu dependo dele, totalmente dele. Isaías 41:10 fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. No Salmo 118:13 fala: com força me impediste para me fazeres cair. Alguém, né, um homem se levantou para tentar derrubar, mas o Senhor me ajudou. Tremendo. O Senhor ali em todo o tempo. Né? Primeiro o Salmos começa: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O que me pode fazer o homem? Se o Senhor está com você, nada, né? Nada pode te afligir. Em Romanos 8:31 fala: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do meu lado, quem vai ser contra mim? Né? Então vem a recompensa, uma pesca tão abastada que chega a os espantar. Quando você segue a orientação do Senhor, com certeza, a sua pesca vai te assombrar, vai te assustar também. Você vai compartilhar, né, esse milagre, esse acontecimento com outras pessoas. Vai testemunhar. E no versículo 6 fala: e fazendo assim colher uma grande quantidade. E Deus quer também te dar essa quantidade e qualidade de bênção. Amém? Para você fazer isso, é preciso você seguir a orientação de Deus, pedir a orientação de Deus, não seguir o seu coração, o seu entendimento, aquilo, mas orar, né? Antes, eu me lembro até, né, de nós dois, quando nós viemos para o litoral, e eu, naquela ansiedade, né, de saber, né, porque tinha para a gente estar vindo para cá, para a Baixada, e também tinha em Minas, né? Tinha 2 igrejas que estavam nos chamando e queriam muito que nós estivéssemos pastoreando. E em Minas, eu tenho muitos amigos em Minas. E aí eu ficava, né? Mas eu queria que Deus mostrasse para a gente, né, aonde que Ele queria que nós estivéssemos, porque eu sabia que aonde Deus falasse, é lá, Ele estaria lá abençoando, dando vitória, e foi o que a gente experimentou e tem experimentado. Ele é o tempo todo: estou aqui, vocês não estão só. E é tremendo isso. E fala assim, não se esqueça que muitas vezes seu milagre acontecerá quando você estiver a caminho, mas creia na palavra dele. Lembre-se que ele levou sobre ele todas as vossas enfermidades, e por suas chagas fomos sarados. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, o considerávamos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Deus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, né? Então, precisamos, resumindo, concluindo, né, nos apropriar da palavra do Senhor e poder viver cada dia mais sobre ela. Como eu estava falando, para nós estarmos aqui, era-se orado. Então, tinha um pastor Teotli, que ele estava responsável por nós, e ele orava, e eu ficava perguntando: e aí, pastor, Deus já falou alguma coisa? Deus ouviu? Deus já falou se é aqui, se não é? E ele ficava: calma, irmã, Deus vai falar, calma. Né? Até que o Senhor deu a resposta dele. Então, precisamos viver nessa dependência de Deus também. O tempo todo. Eu gosto de fazer isso, de orar, de pedir a direção de Deus,
de querer saber, Senhor, o que é para fazer, para ir, para não ir, para ficar, para não ficar, para atender, né? Eu gosto de que Deus fale para mim, porque sei que Ele falando, né, eu posso me apropriar seguramente, porque Ele garante. O que acontece é que quando nós vivemos na orientação do Senhor, nós temos a garantia do Senhor, que é a nossa vitória. Amém? Como diz o Frederico, né? Beijo, fui. O pastor vai falar. Hoje o pastor está com a garganta ruim, né? Mas vamos lá, então. Nós vamos estar louvando cantando mais um louvor. Deixa eu ver aqui nos meus arquivos. Temos orações, né, para nós estarmos apresentando diante do Senhor. Nós vamos estar orando e pode tomar posse que a vitória é certa em nome de Jesus. Primeiro passo é nós entregarmos ao Senhor Jesus, né? Você que está nos assistindo, né? Primeiro passo é você abrir o seu coração para que Jesus seja o Senhor da sua vida, né? Aqueles discípulos, foi isso que aconteceu. Quando ele se prostrou e falou, Senhor, afasta de mim que sou um homem pecador. Ele reconheceu que era pecador. E que o Senhor estava acima dele, né? Que ele era o Salvador. E ele se apropriou ali também da presença do Senhor Jesus. Que você possa essa noite também fazer essa oração, aceitando, né, ao Senhor Jesus na sua vida, convidando. Eu acho tão pobre esse negócio de aceitar. É Jesus que nos aceita, né? Então, com certeza, Jesus já está de braços abertos. Agora, basta você saber se você está disposto a estar aceitando esse abraço, né? Se entregando totalmente ao Senhor Jesus. Convidando Ele para ser o Senhor da sua vida. E, com certeza, Jesus na direção da sua vida. Tudo vai dar certo, segundo a vontade do Senhor, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você. Deus te abençoe.